Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática, segundo ano. Hoje iremos ver alguns tipos de matrizes. Aqui quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Então, as matrizes que nós estudaremos agora, a matriz quadrada é quando ela tem mesma quantidade de linhas e de coluna, né? Número de ordens aqui, no caso. Ordem 2 é quando ele tem duas linhas e duas colunas. Aqui nesse caso nós temos uma matriz quadrada de ordem 2, né? A matriz B3 aqui, ela tem 3 linhas, 3 colunas. Matriz C, 4 linhas e 4 colunas, né? 4 colunas. Então, essa é o tipo de matriz quadrada. Ela vai ter a mesma quantidade de linhas e de coluna. Aqui nós temos a diagonal principal e aqui eu tenho a diagonal secundária. Diagonal principal, diagonal secundária. Diagonal principal, diagonal secundária. Matriz triangular, quando ou na parte superior da diagonal principal for zero, né, ela forma um triângulo. Todos os elementos da parte superior for zero, ou todos os elementos da parte inferior também for zero. Então, nós temos aqui a diagonal principal, acima eu tenho, como é de ordem 2, só tem um elemento desse lado. Então, aqui forma um triângulo em relação à diagonal principal. Então, é uma matriz triangular. Ela é uma matriz quadrada, né, e triangular. Nesse caso aqui é uma matriz quadrada também, né? E também triangular, porque as partes que zeram é abaixo da linha da diagonal principal e todos os elementos são zeros, ele forma um triângulo. Então é uma matriz quadrada e triangular. Nesse outro caso também temos uma matriz triangular de ordem 3 também, né? Que é uma matriz quadrada e triangular. Então nós temos aí uma matriz triangulares. Então, nos tipos de matrizes, ainda nós temos a matriz diagonal. Quando é que a matriz é considerada diagonal? Quando apenas os elementos da diagonal principal não é zero, né? É diferente de zero. Quando os elementos da diagonal principal é diferente de zero e todos os outros elementos são zeros, então eu tenho uma matriz diagonal. Aqui tem dois exemplos de matriz diagonal aqui, né? Que são matrizes quadradas, no caso aqui. Uma matriz diagonal, quadrada, né? E também triangular. Então, é uma matriz quadrada, triangular e diagonal, né? Que a gente pode classificar. Aqui do mesmo jeito, é uma matriz quadrada que eu tenho uma, duas, três, 4 linhas e 4 colunas. Então, a matriz quadrada, ela é triangular, né? Na parte inferior e superior, e ela é diagonal. Matriz identidade é quando a diagonal principal são todos os elementos da diagonal principal são 1, né? Aí eu tenho uma matriz identidade. Então, no caso aqui, né? Tem uma matriz identidade quando todos os elementos são 1 e o resto é 0. Então, os elementos 1 e o resto é 0. Então, nós temos uma matriz identidade. Matriz nula, para ser uma matriz identidade, ela tem que ser quadrada, né? Matriz nula quando todos os elementos são zeros. Então, quando tudo é zero, é uma matriz nula. E a matriz linha, todo mundo sabe, quando tem apenas uma linha, né? Assim, uma linha. Então, matriz coluna, quando ela tem apenas uma coluna, né? Aqui eu tenho uma linha e uma, duas, três, quatro, 5 colunas. Uma linha e 2 colunas. Uma linha e 3 colunas. Uma matriz coluna é que tem apenas uma única coluna. Eu tenho uma coluna, 3 linhas. Uma coluna, 5 linhas, né? Uma coluna e 2 linhas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas e uma coluna. Então, aqui eu tenho 3 linhas, uma coluna, 5 linhas e uma coluna, 2 linhas e uma coluna, 4 linhas e uma coluna. Quando é apenas uma coluna, então é matriz coluna. Para definirmos a igualdade de matrizes, nós precisamos se dar um conceito de que duas matrizes são iguais, né? Então, elas têm que ter mesmos elementos, né? Na mesma ordem, né? O elemento da primeira linha, primeira coluna, tem que ser o mesmo, né? Da primeira linha, segunda tem que ser o mesmo, da terceira linha tem que ser o mesmo, terceira linha, da primeira linha, primeira linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna, devem ser iguais, os elementos devem ser iguais. Então, por exemplo,
Se você vai criar uma outra matriz B de 3 linhas, né, 2 linhas e 3 colunas, 2 linhas e 3 colunas, tal que esse valor aqui, né, se nós acharmos o resultado aqui, ó, da primeira eu achei o mesmo de A, né, da segunda o mesmo de A, da primeira linha, segunda coluna, o mesmo de A, esse outro elemento, o mesmo de A também, na primeira linha, terceira coluna, o mesmo de A, e segunda linha, terceira coluna, o mesmo de A. Então eu posso dizer que A é igual a B, porque eu achei os mesmos elementos, né, nas mesmas posições. Aí são matrizes iguais aí. A e B são iguais. Aqui eu tenho duas matrizes, 9, 5, 3 e menos 2, aqui 9, 4, 3 menos 2, o C e D, né? Então nós observemos que o primeiro elemento é 9, aqui também é 9, é igual, né? Aqui é 3, aqui também vai ser 3, aqui é menos 2, aqui é menos 2, mas o 5 é diferente de 4 aqui, não é, está na mesma posição, mas são diferentes. Então nesse caso, porque o elemento de C, que é da primeira linha, segunda coluna, é diferente do elemento de D, da primeira linha e segunda coluna. Então são diferentes, então eu posso dizer que a matriz C é diferente da matriz D. É esse o conceito, né? Então nós temos duas matrizes aqui. Aqui eu tenho uma linha, duas, três linhas e duas colunas. Aqui eu tenho duas linhas e três colunas. Por conta da quantidade de linhas e de colunas serem diferentes, então eu posso dizer que essas duas matrizes também são diferentes, porque elas não apresentam a mesma ordem, né? Ou seja, o número de linhas é distinto dessa quantidade aqui. O número de colunas dessa é diferente dessa outra, né? E aí nós temos a matriz que a gente chama de matriz transposta, né? Matriz transposta. Quando eu pego os elementos de uma matriz, né? Matriz transposta, quando eu pego os elementos de uma matriz e faço a transmutação, por exemplo, a linha, que era 5 e 7, se torna coluna. 5 e 7, primeira linha, se torna primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Ou primeira coluna, primeira linha. Segunda coluna, segunda linha. Tanto faz, né? Aqui tem a mesma coisa. Primeira linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Ou primeira coluna, primeira linha. Segunda coluna, segunda linha, né? Vai ser a mesma coisa. Aqui eu tenho a primeira linha, a matriz linha se torna uma matriz coluna, né? Então aí eu tenho a matriz transposta, que é indicado por C com T elevado a T, né? D elevado a T, ou seja, a transposta de 3 vai ser o próprio 3, né? Do menos 3 vai ser o próprio menos 3. Matriz simétrica, né? A simetria entre matrizes é quando eu faço a transposta e acho a mesma coisa. Eu pego a primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna, e observo, eu vou ter os mesmos elementos, né? Depois que eu faço a transposta, eu encontro os mesmos elementos, então eu tenho uma matriz simétrica. É esse o conceito. E aqui na atividade resolvida ele diz, determine os valores de x e y para que a matriz M seja igual à matriz identidade de ordem 2, né? Então essa matriz aqui que é 3x na primeira linha, primeira coluna, 3x mais 10, 0, aqui vai ser 0 e aqui vai ser 4y menos 9. Uma matriz de ordem 2, né, que tem duas linhas, duas colunas, ela vai ser igual à matriz identidade aqui. A matriz identidade, ela vai ser na diagonal principal 1, nas outras vai ser quem? 0. Isso é a matriz principal, identidade. Ela tem 1 nos elementos da diagonal principal e 0 nos outros. Como ela só tem duas linhas, duas colunas, nós vamos ter essa condição. Então eu posso dizer que esse 0 é igual a esse 0 é igual a esse, 3x mais 10 é igual a 1. Então eu tenho 3x mais 10, né, que é a primeira linha, primeira coluna. Aqui o elemento da primeira linha, primeira coluna. Então, mais 10 passa menos 10. Então, vai ficar 3x vai ser igual a 1 menos 10. Então, 3x é igual a 10 tira 1, fica 9. 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica 9 dividido por 3, né? Menos 9 dividido por 3 vai dar menos 3. Então, eu achei o valor de x aí. E aí eu vou encontrar o valor de y, que é o que eu tenho segunda linha, segunda coluna, né?
O elemento da segunda linha, segunda coluna é 1. Então, eu tenho 4y, que é a segunda condição aí, 4y menos 9 vai ser igual a 1. Então, 4y está menos 9, passa mais 9, né? Então, vai ficar 1 mais 9. Então, y vai ser igual a 10, né? 1 mais 9 é 10. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo. E aqui, y vai ser igual, eu posso simplificar, posso dividir por 2, vai ficar 5 meios, né? Esse é o valor de y, 5 meios. Então, nesse caso, essa matriz M, que era dada assim, né? 3x mais 10, né? Igual a 0. E aqui vai ser 0, e aqui 4y menos 9. Ela vai ser, nesse ponto aqui é 1, né? Ela vai ser a mesma coisa se eu pegar o valor de x, que é 3. 3 vezes 3 é 9. Menos por mais dá menos. Aí menos 9 tira 10, fica quem, ó? 1, né? Esse outro elemento é 0. Aqui é 0. Se eu pegar esses 5 meios, 5 vezes 4 é 20. 20 dividido por 2 dá 10. 10 menos 9 vai dar quem, ó? 1. Eu achei justamente a matriz de identidade, né? Por hoje é só. Na próxima aula faremos a correção das atividades. Até mais, então.